Você está ouvindo o podcast Prólogo. Aqui é só o começo. O texto de hoje está em Filipenses capítulo 2, do verso 7 ao verso 8, que diz assim: Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O reformador inglês Miles Coverdale descreveu a essência da humanidade de Cristo neste dístico: por nossa causa, ele se fez pequeno, que reine o Rei e Senhor sobre todos nós. A ordem é importante. Jesus já existia como Senhor e Rei sobre todos quando nasceu em Belém. Ele era Deus antes de se tornar humano. O texto diz no verso 8 que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Paulo ele caracteriza esse ato, que os teólogos chamam de encarnação, dizendo que Jesus se fez nada. Embora o termo grego signifique literalmente esvaziar-se, é claro que o que estava realmente envolvido era um acréscimo. Jesus tomou para si uma natureza humana que ele não tinha anteriormente, quando ele foi feito à semelhança do homem. A encarnação é tão importante para a fé quanto a morte e ressurreição de Cristo, porque sem a encarnação, nem a crucificação e nem a ressurreição seriam possíveis. Quando Paulo diz que Jesus foi achado como homem, ele não quis dizer que Jesus apenas parecia humano. Jesus tornou-se verdadeiramente humano na encarnação, mas também é mais do que humano. Jesus é Deus em carne. A razão para a encarnação é explicada no versículo 8. O Filho unigênito de Deus assumiu a natureza humana para que ele pudesse ser obediente até a morte e morte de cruz. Tornando-se humano, Jesus, que é igual ao Pai, tornou-se servo de Deus e de nós. Em outro lugar, Paulo diz que Deus enviou Jesus em semelhança de carne de pecado para se tornar oferta pelo pecado. A ênfase na semelhança não aponta para a mera semelhança, mas para a mesmice. Deus enviou seu Filho em carne para que ele pudesse ser uma oferta pelo pecado. Sua salvação depende da morte de Cristo, que por sua vez depende da encarnação. Se você crê que Jesus é Deus, que enviou seu Filho em carne, então você também deve crer que ele morreu por seus pecados. Aceitar um é rejeitar o outro, e também é rejeitar o Evangelho. Cristo ele vem até a terra, ele vem como Deus, nascendo em carne, para morrer por cada um de nós, para pagar o preço do pecado. Então, quando Cristo vem, quando ele nasce como uma criança, ele naquele momento ele é 100% Deus, como também é 100% humano. O que vai ser lindo na história de Jesus, no decorrer da história, do seu crescimento, do seu ministério, é que em momento algum ele, mesmo sendo Deus, ele não vai usar nada do seu poder para benefício próprio. Ele vai fazer tudo isso por causa do homem. Que privilégio nós temos de poder ter um Deus que se fez homem, que veio, passou por tudo, sofreu todas as coisas para que eu e você pudéssemos um dia ter vida. É por isso que eu quero orar com você agora. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de termos Jesus vindo como Deus, sendo homem, para morrer em nosso lugar. Que esse sacrifício em nossa vida não seja em vão, mas que possamos estar conectados com Ele. Nós oramos em nome de Jesus.